Gravação iniciada, presidente. Dando continuidade à sessão de julgamento do dia 6 de outubro, na parte da manhã, da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, passaremos agora ao processo de número 38, de relatoria da conselheira Lívia, recorrente à Fazenda Nacional, interessada é Produban. Por favor, Isaías, pode chamar o patrono do número 38. Lívia, tu tem acesso à pasta? Você me manda por e-mail? Ou alguém me manda? Item 38 da pauta. Doutor Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 38 da pauta. Doutor Leandro Cabral, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada, Isaías. Os meus de hoje para você todos. Você encaminhou, Lívia, para Lili? É isso? Ah, tá bom. Acabei de encaminhar. Tá bom, obrigado. Ok, obrigada. Bom dia. Pode deixar a câmera aberta, por favor. Doutor? Doutora? Doutor. Bom dia, seja bem-vindo à nossa sessão. Vamos começar então. Conselheira Lívia, a senhora está com a palavra. Se eu falhar, vocês me avisam, porque vocês estão falhando para mim. Só que sempre quem está vendo eu consigo ver, consigo ouvir e permanece. Então não sei se vocês gritam aí. Recurso especial da Fazenda, em face do acórdão 103-00649 de 2012, reproduz a ementa. A Fazenda se insurge contra o acórdão recorrido, na parte que deu provimento ao recurso voluntário, sob o entendimento de que a parcela destinável aos incentivos fiscais na esfera do FINAM se dá sobre o RPJ devido e não sobre o RPJ efetivamente pago. Sustenta a Fazenda que a parcela que teria sido objeto de depósito judicial não deveria compor o valor do RPJ considerado recolhido. Alega divergência com relação ao acórdão 108-08987, cuja ementa reproduz abaixo. O presidente da primeira Câmara deu seguimento ao recurso, entendendo que, de fato, enquanto o acórdão recorrido entende que a determinação da parcela destinável aos incentivos fiscais regionais na esfera do FINAM se dá sobre o RPJ devido, o acórdão paradigma conclui que devem ser considerados valores efetivamente pagos. O confronto, então, revela a divergência jurisprudencial. O sujeito passivo apresentou contra-razões questionando a admissibilidade e o mérito do recurso. É o relatório, presidente. Ok, obrigada, conselheira. Doutor, tá zerado aqui, ó. Vou iniciar, o senhor começa, tá? Perfeito, senhora presidente. Bom dia, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. É um grande prazer revê-las e revê-los. Eu tenho dito que espero revê-las e revê-los em breve, mas eu sei que isso gera sentimentos diferentes em cada um, né? Enfim, o que importa é que permaneçam com saúde, as senhoras, os senhores e suas famílias. O caso é bastante simples, é um caso de PERC, porém, uma das primeiras vezes que eu tenho, na verdade, da minha parte, a primeira vez, esse tema especificamente. Aqui, basicamente, a Receita Federal, ela indeferiu uma parte da destinação ao FINAM, justamente por conta do que, injustamente, por conta do que foi colocado pela doutora Lívia, que parte do imposto de renda estava com exigibilidade suspensa. E aí a Receita Federal fez o seguinte cálculo: bom, considerando que a base de cálculo do imposto de renda é o recolhido, e essa é a premissa da Receita Federal, então eu devo retirar a parcela com exigibilidade suspensa e aí chego numa destinação inferior àquela que o contribuinte pediu. Na sua defesa, manifestação de inconformidade, recurso voluntário, o que a recorrida colocou foi o seguinte: a lei fala de imposto devido, né? E é natural que seja assim, por quê? Porque
eventual diferença entre o imposto devido e o imposto de fato recolhido, ele seria objeto de cobrança, de lançamento. E é justamente o que houve neste caso, inclusive com depósito judicial na parte com a exigibilidade suspensa. Aqui, inclusive, eu faria uma comparação com a discussão do saldo negativo, a composição de estimativas compensadas no saldo negativo. Depois de anos, a primeira turma da Câmara Superior consolidou o entendimento de que, mesmo não homologada a estimativa, a compensação da estimativa, ela compõe o saldo negativo. Por quê? Porque está sob cobrança ou é objeto de cobrança em um processo apartado. No caso, o efeito da suspensão da exigibilidade é idêntico e, na verdade, ele é até mais seguro, vamos dizer, para a Fazenda Nacional, porque há depósito judicial. Pois bem, além de, então, a premissa da recorrida que foi acatada pela Câmara Baixa ser que, então, se trata de imposto devido e não recolhido, a contribuinte também comprovou nos autos que esse depósito judicial, que na época do despacho decisório suspendia a exigibilidade, ele foi convertido em renda. Então, esse depósito judicial ele se transformou em pagamento definitivo, de modo que hoje, desde a conversão em renda desses depósitos, aquilo que a Receita Federal considerou como imposto não pago e logo não integrante do imposto recolhido, ele compõe sim o imposto recolhido. Bom, ignorar essa situação significa impedir o contribuinte de usufruir de um direito que é previsto na lei, na medida em que fala imposto devido, e ignorar a conversão em renda significa não permitir ao contribuinte usufruir de um direito e não só para o passado, como para frente também. Por quê? Porque esse fato, conversão em renda do depósito, que tornou essa parcela recolhida, ela seria insuscetível, essa parcela seria insuscetível de aproveitamento, seja porque não existe mais, né, a destinação, seja porque o fato ele ficou isolado no passado. Então, é uma forma, enfim, tem alguns pouquíssimos detalhes aqui, mas no fim, ao fim e ao cabo, o que se pede é o desprovimento do recurso especial da Fazenda, dado que a decisão recorrida ela se baseia na lei, que fala de imposto devido. 2, o paradigma ele não adere ao caso concreto na medida em que sequer avançou nessa questão de uma suspensão de exigibilidade superada pelo recolhimento fruto de conversão em renda. E 3, por conta de não haver um plano B, né, uma alternativa para que esse direito seja usufruído hoje, considerando que 100% do imposto tido por devido foi recolhido, em especial essa parcela que estava com a exigibilidade suspensa. Então, são esses os pontos, basicamente, se pede o não conhecimento do recurso, e aí a gente faz uma preliminar de que não haveria similitude fática e divergência jurisprudencial entre paradigma e recorrido, e, se conhecido for, o desprovimento do recurso especial da Fazenda para manter o acórdão recorrido. Muito obrigado, fico à disposição. Ok, obrigada, doutor conselheiro, está com a palavra. Quanto ao conhecimento, vou lá para a parte de baixo. O sujeito passivo alega em suas contrarrazões que o acórdão apontado como paradigma seria convergente com o recorrido, é dizer, ambos teriam decidido que a parcela destinável ao FINAM deve ser calculada sobre o RPJ devido e não sobre o recolhido. Transcrevo aqui trecho do paradigma e grifei a partezinha lá no final. Ele fala, os depósitos judiciais a que se refere a recorrente não poderiam compor a base de cálculo dos incentivos fiscais, uma vez que, para o cálculo dos incentivos, devem ser considerados valores efetivamente devidos /pagos, à época. Então, eu falando, depende-se do trecho acima destacado, que o acordo apontado como paradigma considerou como base de cálculo para o FINAM apenas o RPJ efetivamente recolhido mediante datas. Ele é meio confuso, mas analisando tudo, ele trata de depósito e fala, é só o que efetivamente devido /pago, ele está querendo dizer recolhido. Se analisar todo o contexto, a gente depreende isso. Naquele caso, o RPJ devido pelo contribuinte consistia naturalmente no resultado da soma entre o valor recolhido e o valor depositado judicialmente, e tal precedente considerou apenas o valor efetivamente recolhido para fins de cálculo do FINAM.
Então, eu compreendo que há divergência jurisprudencial. Quanto à argumentação de que da falta de endereço recursal da Fazenda, porque o valor do depósito judicial foi convertido em renda, eu entendo que essa argumentação é dizer, tá bom, eu estou defendendo que é o devido, mas se for recolhido, eu recolhi. Sendo que é um recurso da Fazenda que está querendo dizer se é devido ou se é recolhido. Se o próprio contribuinte falar, mas mesmo que for recolhido, mesmo que for efetivamente recolhido, está aqui, ele está desistindo do argumento dele, que era o devido. E, de qualquer jeito, a gente tem que decidir se esse acórdão, que é um recurso da Fazenda, se esse acórdão que diz que é devido, se esse acórdão que não está desconstituído é válido ou não. Então, é isso que eu tento aqui dizer nos próximos parágrafos, né? Então, eu coloco, o sujeito passivo argumenta que faltaria interesse da Fazenda, eis que a diferença entre o RPJ apurado como devido e recolhido por DAF, que é porque estava com exigibilidade suspensa, transformou-se em pagamento definitivo em 2016. Nesse sentido, ressalta que, estando a alocação proporcional fundada na suposta insuficiência de recolhimento do RPJ, dado que parte do imposto apurado estava com exigibilidade suspensa e comprovada a transformação dos depósitos em pagamento definitivo, seria de se concluir pelo efetivo recolhimento do RPJ apurado pela recolhida em 2003 e ausência de interesse recursal da Fazenda, então, em dizer que seria o devido. Observe que a alegação acima traz fatos novos sobre os quais ainda não foi dada à Fazenda Nacional a oportunidade sobre ele se manifestar e nem a unidade de origem, enfim, eu não sei se isso efetivamente é o caso, né? Não sei se tem algum ruído nessa informação, enfim, não ouvi a Receita Federal sobre isso ainda. De qualquer forma, observo que estamos diante de recurso apresentado pela Fazenda, não pelo sujeito passivo, e a decisão que prevalece nos presentes autos até o momento é do acórdão recorrido, que entendeu que o FINAM deve ser calculado sobre o RPJ devido, não tendo havido qualquer manifestação de desistência do sujeito passivo nos presentes autos quanto a esse argumento, né? Assim, a eventual desconstituição de tal decisão deve necessariamente passar pela análise do mérito pretendida pela Fazenda Nacional, para então, se for o caso, ser avaliado se, em devendo financeiro calculado sobre o RPJ recolhido, se efetivamente qual seria o impacto da conversão dos depósitos judiciais em renda, né? Então, é por isso que eu oriento meu voto para conhecer o recurso especial. Acho que a insuficiência recursal da Fazenda depende de uma verificação de fato que eu não consigo dizer, e eu preciso necessariamente desconstituir o acórdão para precisar dessa verificação. Por isso, eu conheço do recurso. Passamos ao mérito. O mérito, então, é decidir se a parcela destinável aos incentivos fiscais do FINAM se dá sobre o RPJ devido ou sobre efetivamente pago. No caso, o sujeito passivo exerceu a opção de destinar parte do RPJ apurado no ano base de 2003 ao FINAM, na forma estabelecida na Lei 9532 de 97. A opção foi indeferida pela Receita em função da suposta insuficiência de recolhimento no RPJ, o que motivou a apresentação de pedido de revisão de ordem de emissão de incentivos fiscais, PERC, que restou indeferido sob o mesmo argumento. A diferença entre o imposto devido e o recolhido estava com exigibilidade suspensa por força de liminar concedida em mandado de segurança, está aqui o número, depósito judicial nos autos da apelação número tal, que o sujeito passivo em suas contras-razões sustenta ter sido convertido em renda em 2016. O acórdão recorrido, que é de 2012, considerou que a parcela objeto de depósito judicial deveria compor o cálculo, eis que a destinação dos incentivos fiscais seria determinada sobre o valor do devido e não do recolhido, e a Fazenda Nacional sustenta que os valores depositados não deveriam compor o valor do RPJ para fins do FINAM. O recurso especial da Fazenda não rebate os argumentos expostos no acórdão recorrido, e seu trecho de mérito limita-se a transcrever os artigos 105 e 112 de uma legislação que ele não diz qual é, ele só fala os artigos tais, da Constituição, enfim, da Bíblia, não sei. Aí eu dei um Google para tentar saber de onde que tá, que norma que é essa, né? Parece ser a Instrução Normativa 267 de 2002. A leitura dos dispositivos, por sua vez, revela que esses mencionam a destinação de parcela do imposto, entre aspas, e quando dão alguma qualificação a tal parcela, fazem menção ao termo devido, nunca ao termo recolhido. Assim, não consigo, da leitura das regras transcritas no recurso, chegar à conclusão a que chegou a Fazenda Nacional esse recurso especial no trecho acima transcrito, né, de que seria o
só o efetivamente recolhido. Ela fala, é efetivamente recolhido com base nessa norma, e a norma não fala isso, então eu não consigo saber de onde ela tirou esse raciocínio. Eu nunca tinha julgado essa matéria também aqui no local. Muito mais convincentes são, no meu entendimento, as razões expostas no voto condutor do acordo recorrido, que transcrevo aqui e adoto como razões complementares de decidir. Então, eu transcrevo, ele trata toda a legislação com base em normas mesmo, dizendo que norma ele está dizendo, o que a 9532 veio, o que ela quer dizer, né? As alterações das normas que vieram depois, é um trecho bem extenso do acordo recorrido, mas que conclui que a parcela destinava aos incentivos fiscais regionais na esfera do finanças se dá sobre o RPJ devido e não sobre o pago. Sobre o devido, se adicionar já líquido após a redução dos incentivos do PAT, dos incentivos culturais, e, enfim, dos incentivos audiovisuais e a UFCA. Fica claro que o ponto sobre parte do RPJ se encontrar sob exigibilidade suspensa com depósito judicial e nada interfere na questão em debate. Então, eu concluo que é de se manter a decisão recorrida, por isso eu voto para conhecer do recurso especial e nego-lhe provimento. Ok, conselheira Edeli. Discussão muito interessante, né, o acórdão recorrido do conselheiro Takata, o que já me alerta que podemos ter premissas diferentes justamente no conceito do que é tributo devido, porque divergimos frontalmente na questão da dedutibilidade dos tributos com exigibilidade suspensa, na base de cálculo da CSL. Então, me parece que que nós não chegamos à discussão se o cálculo é feito sobre recolhido ou sobre devido, mas qual é o conceito de devido, né? Já que estamos falando de uma parcela do imposto de renda que estava sob discussão judicial e que teve o depósito judicial efetuado só depois da opção pelo FINAM. Então, quando se faz essa discussão emparelhando apenas devido e recolhido, eu acho que nós perdemos um tanto do debate aí. As referências citadas pela conselheira Lívia são, sim, da IN 267, porque ela é o fundamento da decisão de primeira instância. E o que o julgador Hugo Hashimoto vai colocar é que existe todo o procedimento para a destinação desses valores em função daquilo. Então, há uma concepção inicial de que deve ser o recolhido, porque a Receita tem o prazo diante das opções para fazer a destinação daquele montante para os fundos. Então, a opção tem que ser exercida no momento correto, né, tem o seu prazo limite, e a Receita observa os prazos posteriores para fazer a destinação desses valores aos fundos. As normas posteriores vão dizer que não cabe restituição desses recolhimentos, justamente porque esses valores deixam de ser administrados pela Receita e são destinados ao fundo por opção do sujeito passivo. Então, essa questão, como a gente tem um prazo de opção delimitado, né, me parece, né, me parece mais correto interpretar que devido no entendimento da norma, diante de algo que o contribuinte vai fazer a opção por uma destinação, deve ser aquilo que a pessoa jurídica entende devido naquele momento. Então, eu não posso incluir nesse conceito algo que está sob discussão judicial. É como admitir que é possível uma opção ilíquida, né, dependente da decisão judicial acerca daquele tributo devido. Olha, a gente está falando de opção de benefício fiscal, por incentivo fiscal. Então, eu entendo que o conceito de devido aqui é um conceito mais certo, né, diante daquilo que o contribuinte afirma devido naquele momento. E como ele tem a discussão judicial em torno desse tributo, eu acho que a parcela sob discussão judicial, com ou sem exigibilidade suspensa, mas sob discussão judicial, ela não pode integrar a base de cálculo do incentivo. Por isso, dou provimento ao recurso da Procuradoria. Ok. Conselheiro Fernando, antes de continuar a votação, o senhor pode falar. Pode falar. Então, vamos lá. Presidente, se a senhora quiser que eu fale só no momento do meu voto, veja só. Tá mudo. Não,
Não, o senhor pode colocar, fazer alguma colocação, tem problema não. Pode fazer. Obrigado, presidente. Eu tenho algumas dúvidas, né, mas eu posso até concordar com a conselheira Edeli, mas depende muito da situação, né? Para mim, o que a norma quer dizer é o imposto devido é base de cálculo vezes alíquota. Se depois eu não recolhi, né, o único imposto para mim que se exige o recolhimento é o do próprio DARF, que eu faço a opção pelo FINAM ou pelo FINOR. Porque senão eu não fiz a opção, né? Eu entendo que se o contribuinte estiver questionando no judiciário que esse meu imposto devido é menor, né, sei lá, uma despesa que foi glosada, eu acho que aí é uma questão de não se admitir o incentivo fiscal. Agora, se é uma questão de cobrança, como pelo menos me pareceu que era a situação do patrono comentando sobre estimativas, se for uma questão de cobrança, não haveria dúvida de que o imposto era devido. A discussão era se ele já está quitado ou não, lá por meio de compensações, ou questões desse tipo, ou se ele poderia compor ali um saldo, né? Eu acho que, só para eu ter certeza, nesse caso, é um caso só que ele está contestando o que ele não deve, né, que ele não precisa mais recolher porque já estaria quitado o valor, ou se ele está contestando o próprio valor do imposto devido, né, alíquota versus base de cálculo. Precisaria sobre esse esclarecimento, que para mim ele tem diferença. Pode falar, conselheira Edeli. A confusão se estabelece, sim, Fernando, porque a discussão inicial é só de falta de recolhimento, né? Isso é que vem como motivação lá no extrato para redução do valor do incentivo, falta de recolhimento. Mas a contribuinte justifica que não recolheu porque estava discutindo judicialmente. Então, passa a ter essa natureza, né? Ok, então vamos dar continuidade. Conselheira Edeli votou para dar provimento. Conselheira Viviane, como vota? Eu também dou provimento, presidente, acompanha a divergência. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também... A Edeli quer falar, não. Eu também fiquei aí... As colocações do Fernando, para mim, fazem todo sentido, sim. Indo nessa linha, eu concordo também então com a doutora Edeli para dar provimento. Ok. Conselheiro Fernando, como vota? Gente, ainda eu confesso... Só um minuto, doutor, os conselheiros estão votando. Só um minutinho, tá? Já lhe dou a palavra, por favor. Conselheiro Fernando, como vota? Eu confesso assim, eu estou convicto, sem problema nenhum, de que é uma discussão judicial, né? Mas ainda não tive, gostaria de ter essa certeza da discussão judicial. É só uma questão de cobrança ou uma questão de discussão de base de cálculo? Se a conselheira Lívia puder me esclarecer, porque é esse o ponto para mim. Se ele estiver discutindo lá, olha, esse valor aqui já está pago, ou então está sendo cobrado, né, aquela discussão das estimativas, para mim o imposto continua sendo devido. Agora, se ele estiver discutindo a base de cálculo ou a alíquota lá inicial, aí eu realmente diria não há como se reconhecer o incentivo fiscal dessa parcela. Se a conselheira Lívia puder esclarecer, senão eu vou pedir vista. Vou passar a palavra para a relatora, depois para a conselheira Edeli, depois eu devolvo para o senhor, tá, doutor Fernando? Conselheira Lívia, por favor, relatora. Na verdade, Fernando, acho que eu não consigo te ajudar, porque eu não entrei nesse detalhe. Para mim não era... Eu só observei que existia liminar, enfim, mas não cheguei nem a olhar os documentos. Como esses documentos não foram analisados nem pela unidade de origem, nem pela própria fazenda, eu não assim, do pagamento, enfim, não entrei nesse mérito, não. Só queria observar uma questão... dele, todo sentido a sua observação, um voto, uma discussão histórica, né, uma divergência histórica sua aí do Takata sobre
tributos com exigibilidade suspensa, e na época, da primeira vez que eu fui analisar, fiquei muito analisando o seu voto, analisando o voto do Takata, e acabei firmando minha posição historicamente no sentido do voto do Takata. Então, acho que agora, até estava checando isso aqui para ver se eu estava sendo coerente, ainda bem, estou sendo coerente, continuo seguindo ele, entendendo, obviamente, todos os motivos e as razões do seu voto, e só observar que julgamos essa matéria sobre tributos com exigibilidade suspensa, que tem sobre a questão de eles serem dedutíveis ou não, enfim, no caso da Stal, do seu... Eu não sei se o seu voto foi vencedor ou vencido, foi vencedor ou o voto mesmo, foi voto da sua relatoria, e o doutor Fernando não estava, mas a Amélia e Toselli divergiram, só para tentar lembrar isso aqui também da discussão da matéria, né, que faz todo sentido, sim, se ela deve repetir ou não na base. Então, é só essa observação. Enquanto a dele fala, procuro isso também, Fernando, mas se eu não vou conseguir tentar te ajudar. Ok. Conselheira Edeli, depois conselheiro Toselli, depois conselheira Amélia. Depois, doutor, eu lhe passo a palavra se for esclarecimento de fato, ok? Esclarecendo ao Fernando, é o que consta na decisão de primeira instância. A opção do incentivo foi feita em 2003, né, no calendário de 2003, e a contribuinte tinha um mandado de segurança para discutir a possibilidade de dedução da CSL da base de cálculo do IRPJ desde o ano calendário 2007. Então, quando ela faz a opção em 2003, ela já tem essa discussão que ela vem trazendo com o mandado de segurança impetrado em 2000, e ela promove, depois da opção em 2003, um depósito judicial de todos os valores. Ela deve ter tido alguma derrota aí no curso do processo judicial, e aí ela promove um depósito judicial para contemplar todos os valores depois da opção de 2003. Então, no momento da opção, ela já tem um mandado de segurança discutindo base de cálculo do IRPJ no calendário 2003, mandado de segurança impetrado em 2000. E tal foi por maioria, né, aqui o meu voto prevaleceu por maioria. Ok, conselheiro Toselli, depois conselheira Amélia. Presidente, quando eu votar, eu falo que a Edeli já esclareceu uma das minhas dúvidas. Ok, conselheira Amélia. Não, era também porque eu localizei na própria petição do contribuinte do que se tratava essa discussão. Tá. Doutor, o senhor quer fazer um esclarecimento de fato? O senhor pediu a palavra? Muito obrigado, presidente. Sim, apenas para esclarecer que essa parcela do imposto de renda, ela foi declarada nas obrigações acessórias como se devida fosse, apenas a exigibilidade estava suspensa por conta de liminar. Então, não há dúvida de que o contribuinte reconheceu como devido, porém com a exigibilidade suspensa. Era esse o esclarecimento que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Ok, conselheiro Fernando, então retornando ao senhor. Perfeito, presidente. Nessa situação que o contribuinte estava questionando a própria base de cálculo, eu não vejo como isso poderia se transformar, então, em incentivo, né? Por essa situação específica, se fosse outra questão que não envolvesse a base de cálculo ou alíquota, eu não teria dúvida, né? Mas nesse caso particular, também eu vou votar com a divergência. Ok, conselheiro Toselli, como vota? Sincero que eu estou com bastante dúvida, porque para mim, na verdade, a discussão não é no IRPJ devido, porque o devido é perigoso, é a discussão entre o IRPJ apurado e o IRPJ recolhido. Porque o devido, para quem não lembra, muitas vezes os contribuintes, quando sofrem cobranças de auto de infração de IRPJ, eles costumam alguns alegar, olha, naquele ano eu fiz a opção pelo incentivo fiscal, então você me alivia pelo menos a parte do incentivo. E aí o argumento passa a ser, não, o exercício seu do incentivo fiscal é no momento em que você apurou o IR, né, na DIPJ. E aqui, como foi esclarecido pelo patrono, é um IRPJ apurado pelo contribuinte. Porém, o próprio contribuinte foi para o judiciário e questiona a própria apuração dele, como bem levantado pelo doutor Fernando.
Então é aquela coisa, olha, o meu IRPJ apurado tem uma parcela que eu mesmo acho que não tem impacto. E qual é a consequência disso? Se eu ganho ação judicial e eu estou defendendo isso, o meu IRPJ apurado não vai ser mais aquele, vai ser um pouco menos, porque eu vou deixar de recolher aquilo, ou seja, eu vou ter uma diminuição. Mas, de qualquer forma, o que me fica um pouco perigoso de fazer essas análises de forma casuística é a objetividade da lei. A lei ela é objetiva. O que a lei fala? Que é um benefício fiscal que o contribuinte tem direito quando? No momento em que ele faz a apuração dele, ou seja, que ele declara aquilo como IRPJ apurado. Isso o contribuinte fez e calculou sobre isso. Então, assim, concordo que é um tema muito interessante, que mereceria até um trabalho de mestrado ou doutorado, porque vale a pena, eu acho, é um tema rico nos detalhes, mas nesse momento, eu acho que o IRPJ, de forma objetiva, que o legislador confere o benefício, é o IRPJ apurado pelo contribuinte, independentemente da casuística de parte dele ter sido suspenso ou não. Então, nesse momento, eu acompanho a relatora pelas conclusões, presidente. Ok. Doutor Caio, como vota? Obrigado, presidente. Em primeiro lugar, um dilema bastante complicado, né? A gente tem Marcos Takata aqui na situação, a gente tem, depois vem a Edeli, essa colisão aí de verdadeiros titãs do CARF, e ainda o Fernando vem em cima e põe, né, a sua experiência, a sua grandeza. Mas, na minha opinião, é muito clara a situação. Uma ação judicial, ela serve, e nessa modalidade que foi feita, ela vem para desconstituir uma relação jurídica pré-existente, ok? Então, se a gente tem uma situação do pleito ajuizado sendo processado pelo judiciário, o contribuinte efetivamente promove o lançamento por homologação desse tributo, que no fim do dia foi basicamente o que ele fez, com o depósito efetuado, que também gera efeitos para N pontos da nossa legislação, como se pago fosse. Na minha opinião, enquanto não houver uma decisão definitiva do Poder Judiciário desconstituindo essa relação entre o fisco e o contribuinte, a base de cálculo vai ser efetivamente aquela informada, é aquela que vai prevalecer enquanto não houver essa reversão pelo Poder Judiciário. Então, eu acho que eu fui claro, então eu voto com a doutora Lívia pelas conclusões. Desculpa, ok, eu voto então com a divergência. Então ficou assim, conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencida a relatora, conselheiro Tozelli e conselheiro Caio pelas conclusões, ok? Conselheira Edeli, a senhora pode fazer o voto vencedor? Pode falar, conselheira Edeli. Só um último esclarecimento de fato. Precisa de alguma ressalva no provimento da Procuradoria? Não, esse é o único litígio mesmo, né, Lívia? Isso resolve o processo. Sim, a minha questão só, eu botei observação lá embaixo, é se é relevante essa informação de que foi pago ou não. Porque acho que se eu fosse pela outra linha, talvez eu convertesse em diligência, enfim. Não sei qual vai ser a orientação do seu voto. O meu voto é pelo momento da opção, né? Momento da opção, havia discussão judicial quanto ao débito, por isso não considero imposto devido. Então, para mim, é irrelevante. Se foi pago ou não, é irrelevante. Isso é irrelevante. O problema é isso, a gente tem que verificar no momento da opção. Opção em 2013. Entendi. Não havia nem depósito judicial, havia discussão judicial. Uhum. Então é só dar provimento mesmo, presidente. Faça o voto vencedor, pode deixar. Ok, obrigada, doutor. Foi um prazer, uma satisfação. Até a próxima. Obrigada. Isaías, pode mandar entrar o número 39. 39 é embargo. É o embargo interessado da Itaú e a Fazenda Nacional e a Receita fez o embargo. Ok, doutor, irei convocá-lo. Tá, obrigada. É o último, depois é vídeo. Item 39 da pauta. Doutora Ana Paula, seu processo será julgado agora.
Favor verificar mensagem privada no chat. Item 39 da pauta. Doutora Ana Paula, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada. Bom dia. Pode abrir a câmera, por favor. Saiu. Presidente? Pode falar. Eu tenho percebido, acho que a doutora tem tido alguns problemas operacionais na turma ordinária também. Acho que agora voltou. Doutora, bom dia, seja bem-vinda ao nosso colegiado. Eu vou dar a palavra, então, para a relatora, conselheira Lívia. A senhora está com a palavra. A senhora está cinza, conselheira? Acho que a senhora vai ter que sair e voltar, não sei se a senhora me escuta. Agora tá, agora voltou. Pode estar com a palavra. Então, vai ser sustentação ou só acompanhamento? Não, só acompanhamento. Tá. São embargos de declaração opostos pelo delegado, quando ele foi executar a decisão. É um acórdão que eu fiquei com voto vencedor, a doutora Andréa foi o voto vencido, sobre o alcance da súmula 37, foi um dos primeiros votos. Conselheira, vamos dar 5 minutos para ela retornar. Tá. Voltou. Ok, doutora, pode continuar, relatora. Tá. Foi um dos primeiros votos que analisamos esse assunto, e nós aplicamos a gente discutiu o alcance da súmula CAF 37 e da questão do PERC, né? E eu fiquei com o voto vencedor nesse caso, porque a doutora Andréa tinha uma visão diferente da aplicação da súmula CAF 37. Ao fazer o voto vencedor, eu já indo para o mérito, né? Eu olhei a ata de julgamento, a turma deu provimento ao recurso, olha o pedido do contribuinte, o pedido foi deferimento do PERC, então eu fiz o voto, PERC está deferido, o voto vencedor nesse sentido. Quando foi para o delegado, ele falou, para executar, ele ficou em dúvida se a gente deveria, a gente na verdade teria deferido o PERC, ou se a gente na verdade teria deferido só a análise do PERC. Afinal, olhando historicamente o processo, esse PERC nunca foi analisado, ele foi desde o começo, a análise foi obstada por a questão de ter tributo exigível ou não. Então, o mérito do PERC nunca foi analisado. Então, ele olhou e falou, como é que eu vou simplesmente deferir um PERC agora, sendo que isso nunca foi analisado, né? Então, analisando todo o contexto do processo, eu verifico que os embargos os embargos têm razão de ser, afinal, analisando, apesar da decisão ter sido dar provimento ao recurso e o contribuinte... Oi? É sustentação ou é acompanhamento? Não, é só acompanhamento, doutora. Já tinha falado anteriormente. Obrigada. Apesar do pedido ser, eu quero que meu PERC seja deferido, e a decisão ter sido dar provimento ao recurso do contribuinte, na verdade, o que a gente fez naquele julgamento foi dar provimento parcial, porque a gente não deferiu o PERC, a gente simplesmente, dando uma interpretação da súmula CAF 37, a gente decidiu que o PERC dele deveria ser analisado. Então, eu estou, resumindo, é isso que eu escrevo no relatório. No relatório eu relato tudo o que aconteceu, no voto eu digo isso, e, então, detalhe que os embargos de declaração merecem ser acolhidos com efeitos infringentes, para que se supra a obscuridade neles apontada, dando esse provimento parcial ao recurso especial, deferindo-se a análise do PERC e não o mérito desse. Porque nem faria sentido a gente ter deferido o mérito do PERC, sendo que ele nunca foi analisado antes. A gente, na Câmara Superior, não teria feito isso mesmo. Foi só uma questão de ruído na hora de fazer o dispositivo da decisão lá passada e o voto vencedor mesmo. Então, eu altero a ementa aqui no final, que eu só acrescento que, ao invés de deve ser deferido, eu coloco o exame do PERC deve ser deferido e não que o PERC deve ser deferido na ementa,
e no último parágrafo do voto eu coloco, então, provimento parcial, deferindo o seu exame do PERC, e aí eu acrescento, o provimento é parcial por considerar que o pedido formulado pelo recorrente foi de deferimento do PERC, sendo que a ausência de regularidade fiscal foi apontada pela unidade de origem como questão preliminar que impediu a própria análise do mérito do PERC. Assim, uma vez superada tal questão preliminar, cumpre a autoridade competente passar a análise do mérito do PERC. Então, eu deixo bem claro que o que decidimos é apenas deferir a análise do PERC. Então, eu acolho os embargos de declaração, entendo que tem efeitos infringentes porque passa de provimento total para provimento parcial, nos termos acima expostos, é o voto. Ok, conselheira Edeli. Só um minutinho. Veja, o processo começa com concordo em conhecer dos embargos, agora estou em dúvida nos efeitos infringentes, porque o processo começa com o pedido do contribuinte dizendo que não recebeu o extrato, né? E aí a autoridade local diz, olha, mas foi emitido o extrato sim, e as ocorrências são aquelas que constam na folha 126. Quais são? Débitos de tributos e contribuições encaminhados à PFN, com pendência de débito no CIEF Cobrança, com processo fiscal cobrança final no Profisc. Então, ela está dizendo que o problema é a existência de débitos. E ela diz, por esses motivos, aí ela tira a situação fiscal do contribuinte. Que ele usa essa locução, deve ser na qual você se pautou, né, Lívia? Antes de apreciar o pleito do interessado quanto ao seu mérito, convém verificar em caráter preliminar se o mesmo poderia usufruir do incentivo em questão, considerando que dispõe a legislação que rege a matéria. Nesse intuito, foram consultados o CADIM e os sistemas de controle que indica que ele tem essa situação. E a solução final vai ser a minha impressão é que se já dissemos que ele tem regularidade fiscal, não tem mais nada para ser visto, né, para análise do PERC, porque a objeção era só a existência de débitos. Então, embora a gente não tenha apreciado essas circunstâncias, né, e por isso conheço dos embargos, acho que há omissão, mas se já dissemos, e agora eu estou no acordo de recurso especial, se já dissemos que a regularidade dele está demonstrada, talvez não tenha mais nada para ver. Gostaria de saber da impressão da relatora quanto a isso. Pode falar, conselheira Lívia. Esse talvez é que me incomoda. Como o PERC é uma matéria muito... A gente só analisa a regularidade fiscal e eu não sou, confesso, não sou especialista em PERC, não é da minha época, enfim. Não sei se tem mais nada para ver. Então, por isso que entendi. E sempre quando eu olho os acórdãos que fundamentaram a súmula 37, ela sempre fala, não deve ser indeferido. Deve ser... Os precedentes nunca falam, defiro o PERC. Eles sempre falam, eu não devo indeferir por causa disso. Eu não devo negar. Eu não sei se, na verdade, eles estão deferindo ou se eles estão... Isso é realmente falta de conhecimento meu sobre a matéria mesmo. Então, não sei se o PERC deveria ser deferido. Como o próprio delegado suscitou essa dúvida, eu achei
que no caso seria isso mesmo, né? Não deve ser indeferido pela falta de débitos, mas eu não sei se deve ser deferido imediatamente por isso. Pode falar, Ideli. É que todos os casos de PEC eu sempre julguei sob essa premissa. Olha o extrato, vê qual que é o motivo de indeferimento e vamos ver se o contencioso se estabeleceu em relação a isso. Né? Então, a gente tem aqueles casos em que se declara intempestivo e não se analisa nada, né? Aí tem os outros casos em que se entende que a existência de débitos é no momento da decisão, e aí a súmula PARF vai dizer, olha, você tem que ter a regularidade no momento da decisão. A minha pergunta haveria uma possibilidade aqui de efeitos infringentes se a nossa decisão tivesse sido a delegacia tem que olhar a existência de débitos no momento da opção. Se fosse esse conteúdo, aí eu concordo que seria provimento parcial. Mas muitas vezes a gente decide PEC dizendo, olha, como essa prova não é feita e não tem como ser feita, a jurisprudência, inclusive, ela se consolidou na revisão da súmula CARF 37 para dizer que é prova de regularidade fiscal a apresentação de certidão posterior. Né? Então, se decidimos que há regularidade fiscal em razão da apresentação da certidão posterior, então, na minha visão, não tem mais nada que se verificar lá para trás. Então, eu estou em dúvida realmente quanto ao contexto fático do processo. Podemos deixar em vista de mesa ou me dar mais alguns minutos para eu fechar isso, se a Lívia não tiver convicção desses controles. Então, eu só fiquei com essa parte do alcance da súmula, não estava nem com o processo originalmente. Mas vou olhar também. Quer deixar em vista de mesa, presidente? Porque tem acompanhamento, né? Veja bem, a questão anterior, a gente provavelmente vai ter que converter em vista. Já fiz minhas consultas aqui. Então, o despacho decisório está na folha 150, por ali, e ele fala, antes de analisar o PERC, em caráter preliminar, vou olhar se ele poderia usufruir do incentivo. Então, ele fala, não, eu acho que não pode porque ele tem débitos. Então, aí na proposta, como consequência da questão preliminar indicada, conclui-se que ele não faz jus à edição. Então, o indeferimento foi com base em débitos, mas ele diz que não está analisando nenhuma outra questão. Então, isso é uma questão de forma, né, uma questão de premissas processuais mesmo, né, porque que vale mais, né, o fato dele ter considerado preliminar, ou embora ele chamando de preliminar, ele tenha analisado o único objeto do extrato, né. Então, a gente deve se prender à forma, né, do despacho decisório ou ao conteúdo. Caio, quem sabe o Caio nos ajuda. Conselheiro Caio, pode falar. Muito rico o debate, muito interessante, mas eu não sei, eu queria dar um passo para trás. Eu lembro muito bem, acho que o Fernando também pode lembrar, quando eu entrei no CARF, eu recebi um lote com 36 processos de PERC, né, e realmente me incomodava bastante essa situação, porque é um contencioso, né, que também ele vem por despacho, e o que, bom, long story short, uma coisa que eu acho que fica muito claro, voltando a essa questão, é identificado um óbice, correto, para o deferimento do PERC, esse óbice vem para o contencioso. Eu sempre, para mim, foi muito claro que se foi afastado aquele óbice específico ou uma multiplicidade, pressupõe-se a procedência do PERC. É um pouco até diferente de uma decomp, que muitas vezes a gente tem que analisar
Não, foi afastado o óbice legal, mas não foi quantificado. É muito diferente na minha visão, ok? É uma questão é mais objetiva. Existe uma listagem, e esses óbices que vêm para a gente, 99% das vezes são objetivos. Existe a débito, faltou isso, e por aí vai, né? Existem aquelas discussões do protocolo do projeto, aí elas são mais materiais e são raras de aparecer. Mas então, eu entendo que nesse caso, se confirmado que foi afastado o óbice, se a regularidade está ok, não há necessidade de novo pronunciamento, não, o caso foi resolvido aqui. Pode falar, conselheira Lívia. Você fala de protocolo do projeto para... Não, Lívia, pelo amor de Deus, falando de outros processos. Outra coisa, tá. Não estou falando desse. A única questão para deferimento do PEC é estar regulado fiscalmente, é isso. Basicamente, você só faz um confronto do que foi imposto ao contribuinte para negar-lhe, e se efetivamente isso foi analisado, foi tratado aqui, independentemente da forma como isso foi processado, se existe pronunciamento pelo afastamento do óbice, na minha opinião, está deferido esse PEC. Conselheiro Fernando e depois conselheira Lívia. Pode falar, conselheiro Fernando. Não sei se eu posso estar equivocado, né? Esse assunto. Primeiro, chama bastante a atenção do delegado se preocupar com isso. Ele está lá no dia a dia, tratando desses temas, e o fato de ele dizer que essa era uma questão preliminar, pelo menos nos deveria deixar, assim, um pouco intrigados. Porque senão ele está fazendo algo absolutamente vazio, volta lá e não tem mais nada para fazer. Eu acho, talvez a ordem de exame na Receita leve a esse tipo de problema. Me parece que a primeira questão que o sistema deve bater é a regularidade fiscal. Não tem regularidade fiscal, ele indefere o PERC, né? Mas a gente poderia ter outros pontos, talvez o processo anterior que a gente julgou seja um exemplo de situação que poderia ocorrer. Na hora de converter, ele fala, tem um problema aqui no imposto devido, imposto recolhido e outras coisas que nos fogem aqui da situação. Eu acho que talvez a ordem que se examine, em geral, 99% dos casos vai ser só regularidade. Mas pode existir algumas situações que a Receita Federal iria colocar um outro óbice, tal qual pode existir nas nossas decomps lá em relação à estimativa paga maior ou não. E o fato do delegado indicar isso nos embargos me fortalece mais ainda nesse sentido. Eu vou passar a palavra para a Lívia, para a Edeli, para o Caio, mas eu gostaria depois ou de votar ou alguém pedir vista, porque a discussão está se estendendo e a nossa pauta tem centenas de processos, só para lembrar, tá? Então, vamos lá. Lívia, Edeli e Caio. Vamos lá. A minha pergunta é exatamente essa, Fernando, porque se o próprio delegado está com dúvida, ele teria essa dúvida se essa fosse a única questão, se o PEC só envolvesse análise de irregularidade fiscal, por que ele está perguntando? Então, assim, para a pergunta dele fazer algum sentido, eu considerei que a regularidade fiscal não era a única coisa. Então, eu entendo a questão formal de se a regularidade fiscal foi a único óbice, se afastar desse óbice, se defere o PERC, é uma linha, mas se a regularidade fiscal foi um óbice, afastar desse óbice, existem outras coisas que têm que ser analisadas e não foram, e o despacho diz que não foram, então prefiro, mantenho, o meu voto estava balançado aqui, mantenho meu voto para considerar que afastar dessa preliminar deve ser analisados os outros argumentos, porque não sei se existem outras coisas, a não ser que alguém me fale que não, a única coisa do PERC é a regularidade fiscal, nesse delegado não tem que investigar qualquer outra coisa, não existe isso, não achei sinalização do PERC sobre né, condições para deferimento. Então, só esse foi o meu raciocínio quando eu fiz os embargos. Edeli, Caio. Fecho e voto e concluo exatamente no sentido oposto da Lívia por todas as discussões, então estou tranquila. O meu parâmetro de decisão sempre foi em PERC, na mesma linha dos processos de compensação, ao contrário do que o Caio entende,
processo de reconhecimento de incentivo fiscal. Então, nós temos a autoridade que coloca as objeções dela e o processo se desenvolve a partir dali. Na verdade, aqui é um pouco mais, tem uma fase diferenciada da compensação, mas está posta ali, o contribuinte às vezes não tem ciência, ele apresenta o pedido porque não teve ciência daquela objeção, e aí ele é dito, as objeções são essas, e a partir daí se desenvolve o processo, então, entendo que não há mais nada a ser acrescido além daquilo que já foi apresentado no extrato. E o extrato dizia apenas débitos, em âmbito de processo administrativo fiscal, vou fazer prevalecer a informalidade, então o fato dele ter classificado isso como preliminar, para mim, é um equívoco do despacho decisório, ele não tinha outro aspecto para analisar senão a regularidade fiscal. A prática nos processos de PEC demonstrou que a autoridade não consegue voltar no momento da DIPJ para ver se existe a irregularidade naquele momento, e por isso ficou consolidado o entendimento de que a apresentação de uma certidão negativa ao longo do processo é prova suficiente da regularidade para reconhecimento do PEC. Li agora, voltei enquanto conversávamos, voltei na leitura dos embargos de declaração, mais uma vez uma peça completamente formal, sem nenhum cunho material que justifique a dúvida posta pela autoridade local. Então, diante dessas duas circunstâncias formais que poderiam me levar a uma decisão diferente, nesse âmbito de contencioso administrativo, vou fazer prevalecer a informalidade e vou afastar o despacho decisório original como preliminar, não vou dar valor à dúvida colocada aqui nos embargos de declaração, porque ela não tem materialidade, e diante do que se revela, das minhas premissas de decisão nos processos de PEC, que é sempre extrato, decisão, não vejo motivo para retornar, então, acolho os embargos sem efeitos infringentes. Ok, conselheiro Caio, ainda quer falar ou podemos prosseguir na votação? Eu falo no meu voto brevemente, obrigado. Ok. Conselheira Viviane, como vota? Eu vou acompanhar a divergência de acordo com as colocações da conselheira Edeli, concordo. Ok, conselheira Amélia, como vota? Também vou acompanhar a divergência. Ok, conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu vou acompanhar a relatora, né, mas talvez não vai fazer nenhuma diferença aqui, e vou examinar o tema, não garanto que não mude de opinião oportunamente, mas por enquanto eu acompanho a relatora. Ok, conselheiro Tozelli, como vota? Conselheira Edeli me convenceu, acompanha a divergência, presidente. Ok, conselheiro Caio, como vota? Bom, na linha do que eu defendi, eu acompanho também a divergência, mas acredito pelas conclusões. Então, por favor, presidente, apenas registre que minha posição é bem mais objetiva. Ok, e eu voto também com a divergência, então os embargos foram conhecidos, acolhidos sem efeitos infringentes. Vencida a relatora, e o conselheiro Caio acompanhou a divergência pelas conclusões, né? Ok, bom, eu vou ter que recorrer à doutora Edeli. É bom escrever sobre isso. Doutora Edeli, voto vencedor. Doutora Lívia, pode falar. Vencida relator e Fernando, né? Fernando, obrigada. Então, vamos lá, proclamando novamente. Acolhidos os embargos sem efeitos infringentes por maioria, vencida a relatora e Fernando, conselheiro Caio, pela conclusão. Ok? Então, proclamado o resultado, doutora, muito obrigada. Obrigada, boa tarde, bom dia. Boa tarde, bom dia. Isaías, pode interromper a gravação, por favor, que a gente vai dar um intervalo?